Vamos iniciar o nosso estudo. Escolhemos para hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É um capítulo bem conhecido e muito importante para a igreja porque trata especificamente do amor. Vamos à leitura. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior deles é o amor. Amém? Bem, irmãos, eu penso que todo o esforço nosso, não só dos evangelizadores, mas também daqueles que estão iniciando na igreja, os irmãos e as irmãs, nós temos que fazer todo o possível para compreendermos a profundidade desse tema, o amor na igreja, porque a igreja de Cristo se fundamenta especialmente no amor. Não existe um outro fundamento. Algumas pessoas têm feito confusão a respeito dos ensinamentos da igreja. Há quem acredite que os evangelhos e as cartas apostólicas são livros de lei, instruções que nós precisamos seguir passo a passo, coisas que nós temos que obedecer, como se nós estivéssemos andando nos mandamentos ensinados nos tempos antigos. Existem regras. Bem, em todas as passagens nós percebemos que existem ensinamentos que são princípios de leis estabelecidas para o nosso bem. Mas é isso mesmo o Evangelho? O Evangelho seria a revelação de um novo código de leis? Jesus seria um legislador, como foi Moisés? Absolutamente. E é isso que nós precisamos entender.
Jesus é o nosso Salvador. Na igreja nós comentamos, vez por outra, que Jesus é um modelo que nós precisamos seguir. Bem, é mesmo, mas quem poderia segui-lo? Quando nós olhamos pelo ponto de vista teológico, nós vemos que nenhum de nós poderíamos fazer nada parecido com o que ele fez. E compreendemos então que a mensagem salvadora de Cristo fundamenta-se na prática do amor e não na obediência dos mandamentos. Isso faz a diferença entre a igreja cristã e as igrejas contaminadas com o judaísmo, entre o legalismo e a graça. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque na igreja de Cristo não há nenhuma proibição. Nós não estabelecemos uma norma, ó, você tem que se comportar assim, você tem que fazer desta maneira ou daquela outra maneira. E a gente tem essa tendência. Por quê? Porque atavicamente nós fomos condicionados a ter esse comportamento, a estabelecer regras que devem ser obedecidas, ou não obedecidas com as devidas consequências. E abrimos uma igreja, abrimos uma comunidade e começamos ali a estabelecer normas. Não só as normas administrativas, que elas existem mesmo e são necessárias, mas começamos a estabelecer normas de comportamento, como se a igreja tivesse que dizer o que você precisa ou não precisa fazer. Para entendermos o que é a igreja de Cristo, a igreja dos apóstolos, resume-se na prática do amor com todas as suas consequências. Por quê? Porque o amor é tudo. O amor, com ele, você supera todas as crises, porque não se fundamenta na justiça. Na justiça, nós vamos procurar aquilo que é justo dentro da igreja. O irmão ofendeu o outro, vamos fazer um tribunal e vamos analisar a questão. Um tribunal de pastores, de anciãos, de líderes, para que a questão seja analisada. Então vamos dar um veredito: olha, você vai ser expulso da igreja, você vai ser penalizado. Eles dizem muito disciplinado. Você vai sofrer uma disciplina, estará afastado das tarefas da igreja por tanto tempo, como se fosse um colegial que deixou de fazer os seus deveres. Isso é muito comum no nosso meio, e isso absolutamente não tem nada a ver com Cristo. Se Cristo fosse considerar os nossos pecados e iniquidades pela justiça da lei, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós estaríamos perdidos. Imagina você chegar lá e ele tomar o livro da lei e falar: ó, vem cá, aqui estão escritas as tuas obras e nós vamos ver uma a uma o que você fez. Transgrediu aquele dia, você pensou mal daquela irmã, você pensou mal do teu irmão, você fez isso, você fez aquilo, e agora? Como é que você pretende pagar? Nós temos que entender que a igreja, ela precisa refletir o santo e iluminado Espírito do Senhor em amor, em misericórdia e entendimento. A igreja não dispensa a instrução, a exortação, a admoestação. Olha, o teu irmão está em pecado, o teu irmão está se desviando, vamos sentar e conversar com o irmão, mas não podemos julgar, não podemos penalizar. A igreja é um lugar onde homens e mulheres que eram pecadores resolveram andar no caminho daquele que venceu o pecado. Isso chama-se santificação. Amor. O amor perdoa, o amor suporta, o amor espera, o amor confia, o amor é sofredor. Esse capítulo 13 aqui do apóstolo é maravilhoso. Por quê? Porque ele fala o que é a igreja é isso aqui, irmãos. Se nós nos guiarmos pelo amor, tudo é possível. Haverá abusos? Pode haver abusos, pessoas se valerem-se das nossas convicções, dos nossos sentimentos e trazer prejuízo para a igreja. Olha, se a maioria se fundamentar no amor, na seriedade, na gravidade da vida, no Espírito Santo, o ímpio, ele sai correndo, ele não suporta a doutrina do amor. Por quê?
porque ele quer justiça, ele quer apontar erros dos outros, ele quer se fazer de santo, de sábio, de justo, ele quer ter direito sobre a igreja. Se nós usarmos a doutrina do amor, Satanás, com toda certeza, ele ficará lá fora, com toda certeza. E aplica-se em todas as circunstâncias, o amor. No mundo nós vivemos aí, nessa situação em que temos que comprar e vender, e para isso nós nos relacionamos com muitas pessoas que não conhecem a lei do amor. E para que essas relações nossas sejam possíveis, é necessário que se estabeleçam regras, contratos e demais coisas. Mas não na igreja. Não é? Chega essas situações que nós temos que viver, porque por enquanto ainda é assim. Mas um dia isso tudo vai passar e as coisas serão feitas tendo como base somente a lei do amor, né? No mundo inteiro. Aí a sociedade, o mundo, a humanidade vai atingir um grau de amadurecimento que hoje os homens não podem sequer imaginar. Mas precisa ser pelo caminho do amor, porque pelo da justiça não dá certo não, né? Tá certo? Então ele diz assim, aqui na introdução, falando aqui essa tal língua dos anjos, e as pessoas pensam que isso aqui é falar em línguas, né? Isso era uma prática originária da Grécia, em que se falava uma língua enrolada, que as pessoas diziam que lá no céu falava essa língua. Então a língua dos anjos não é a língua estrangeira, tem uma diferença muito grande. E só na igreja de Corinto se falava isso, e eles davam uma importância muito grande. E Paulo, como sempre, ele cedia numa coisa, noutra, para poder ganhar alguns para Cristo. Então ele disse, ainda que você fale essa tal língua, que lá falava muito, né? E ainda que você fale todas as línguas dos homens, naquela época uma pessoa falar diversas línguas era incomum, e Paulo falava muitas línguas, né? Ele era poliglota, né, que é o termo, é isso aí, né, pastor? Falava muitas línguas. Ele diz, olha, isso não tem valor nenhum se eu não tiver amor. Eu sou como um metal. Se ninguém for bater nele, é morto, né? Tem que ir lá bater para poder ter alguma vida. Eu sou como um metal que está ali, que não serve para nada. Bem, se é assim, qual que é a meta da igreja? É o amor. Então, em tudo que você for fazer, você tem que considerar o amor. Tudo. Porque o amor tudo suporta. Mesmo que haja injustiça nas relações. Entende? Vamos imaginar, nós somos um grupo de pecadores, de homens e mulheres que vivemos aqui na nossa luta. E pode ser que num momento ou no outro eu esteja fora de mim. A palavra diz, olha, quando você estiver em si mesmo, tenha paz com os homens. Há momentos que nós não estamos em nós mesmos. E esse estado não é um estado normal. E pode acontecer com irmãos e irmãs da igreja, aqui dentro da igreja e fora dela. E aí então, que se nós fundamentarmos as nossas relações no amor, é possível superar qualquer crise nesse sentido. Mas se nós não considerarmos o amor, o perdão, a paciência uns com os outros, nós vamos nos separar. E é isso que o diabo quer. Ele quer separar os irmãos. Ele faz tudo para separar os irmãos, para isso ele cria todo tipo de confusão. E só o amor é capaz de resistir a ele, a todas as investidas do diabo. Não é a sabedoria, não é a riqueza, não é o conhecimento bíblico, não é nada. As tuas muitas obras, os milagres, nada disso, irmãos. Nada disso. Somente o amor é capaz de vencer o diabo. Não importa aonde, na igreja, fora dela, em casa, no trabalho, onde você estiver. Essa é a grande força da vida. Com amor, você resolve todas as questões. Ele diz aqui, aí vai discorrendo, né, sobre as coisas que eram consideradas importantes na igreja, e na fé e no templo. Ele vai dizendo assim, olha, profetizar, conhecer os mistérios, existem mistérios, conhecer toda a ciência, ter toda a fé. Ora, mas a fé é a força que move o crente. Ainda que eu movesse os montes, ele disse, que eram coisas importantes para a igreja. Ele diz, mas se não houver
amor, nada disso importa. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Bom, eu sou um sujeito que entendo, que conheço, faço milagres, digo ao monte, saia dali, passe para acolá, o monte salta, faço levantar o sujeito todo torto, abrir o olho do cego. Diz, ainda que você faça todas essas coisas, se você não tiver amor no teu coração, para nada serve. E vai discorrendo aqui como era próprio da sua maneira de ensinar. Ele fala da distribuição das fortunas, e muitas pessoas pensam que dar as coisas para os pobres já garante a entradinha no reino, e não é assim não, né? Basta ter um pouquinho de conhecimento, a gente percebe que não é isso. Ele diz, mesmo que você desse toda a tua fortuna para sustentar os pobres, ser queimado, ser morto por causa de Deus, por causa das coisas do Senhor, era uma glória, era uma glória. E ele coloca também aqui o sacrifício, o supremo sacrifício. Ele diz, se não houver amor na tua atitude, não serve para nada, mesmo que queime o teu corpo. Eu acho que a gente tem que entender, irmãos, que não foi Jesus que fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi Paulo. Os apóstolos, Pedro, João, esses foram os homens que, guiados pelo Espírito Santo, concedido por Jesus, é que fundaram a igreja. Quer dizer, se eu quero ser cristão e quero viver o culto racional, como disse o pastor na sua pregação, eu preciso estabelecer a igreja apostólica dentro da minha comunidade. Não é pensando em fazer milagres, não é isso. Em verdade, o que interessa é o poder de Deus transformando o nosso homem interior, para que nós tenhamos então todas as coisas, porque é obra do Espírito Santo. Não tem como eu dar uma receita aos irmãos, olha, faz isso aqui que vocês vão ter amor. Quando a gente chega na casa de Deus, como é que nós chegamos? Nós chegamos com o fardo da iniquidade sobre o nosso lombo, sujo por dentro, por fora, em todas as dimensões do ser. Se você pudesse olhar dentro de você, em todos os cantinhos, está sujo pelo espírito desse mundo. Entramos na casa do Senhor, ouvimos a palavra de Deus, a palavra toca o nosso coração, num determinado momento o pregador dirige a palavra a nós, o olhar do pregador vira para nós, o Espírito fala comigo, eu diz, esta mensagem é para mim, e eu me arrependo do que fiz. Senhor, me ajuda, me salva. Começa então um processo de arrependimento, um processo de limpeza interna, uma luta entre aquele homem velho que está morrendo, o homem novo que está se insinuando. Esse processo demora um certo tempo na igreja e varia de pessoa para pessoa, né? De irmão para irmão. E quando estamos convenientemente já prontos, depois de penitências, da nossa confissão diante do Senhor, Ele começa então a nos conceder os seus dons. E dentre esses dons, Ele nos concede o dom de amar. Mas o amor não é nosso, o amor é dele. E se recebemos o amor de Deus, bem, aí nós temos a força viva de todas as coisas. Com ela é possível fazer qualquer obra. Agora sim, obras que permanecerão. Distribuindo nossa fortuna aos pobres, movendo os montes, o nosso corpo para ser queimado, todas essas coisas passam então a ter valor, porque elas são importantes, elas fazem parte da vida, mas elas não podem ser produto de um coração que não recebeu ainda o amor de Jesus. Amém? E fala aqui sobre a qualidade do amor, amor sofredor, amor benigno, amor que não é invejoso, amor que não trata as coisas com leviandade, amor que não é cheio de soberba. É um sentimento por excelência, né? É uma coisa maravilhosa, é uma palavrinha tão pequenininha, mas que significa tanta coisa. E a gente, no começo da nossa vida na igreja, a gente se interessa por tantas coisas, pelos dons, pelos milagres,
e pela sabedoria, pelos mistérios, e o amor parece que está ali assim, colocadinho de lado, né? A gente fala nele, mas ele é só uma possibilidade, ele é só uma das partes das muitas coisas que nós estamos interessados. E na medida que vamos ficando mais velhos, a gente começa a perceber que ele é o que realmente interessa, porque as outras coisas todas não têm valor nenhum se não for obra de um coração que ama em Jesus Cristo, não é mesmo? Então a gente precisa assim pensar muito nesse tal de amor, esse amor que é de Cristo, que vem de Deus, para que nós sejamos crentes verdadeiros, homens e mulheres verdadeiros na casa do Senhor. O amor não porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, pensa sempre no outro irmão. O amor não se irrita, às vezes a gente fica irritado na vida aí fora, né? Tem até uns pitios, né? Coisa tão complicada que a gente fica nervoso, irritado. A hora que passa aquilo, a gente olha para a gente mesmo e a gente tem um ataque de vergonha. Diz, meu Deus, como é que eu posso falar do amor do Senhor tendo ficado fora do meu juízo? Não é? Mas isso é a luta. É o que Paulo chamava de bom combate. Esse é o combate do homem de Deus. Essas criaturas santas, certinhas, que existem na igreja, sempre tidas como exemplos, não são criaturas verdadeiras, porque o verdadeiro homem de Deus e mulher que serve o Senhor está sempre em conflitos internos, sempre em guerra íntima, na busca da santidade, e diante do seu homem velho, que sempre está ali. O diabo sempre pega o homem velho e vem e diz, ó, quem você é? Você diz, não sou, eu estou com Cristo, estou com o Senhor. Acalma, passa, daí a pouco lá vem ele de novo. Opa, aqui, onde é que está o homem novo? Aqui, ó, aqui para você. Aí você chama o Senhor de novo, e lá vamos nós nessa constante luta, para que sejamos um dia dignos de entrar no reino de Deus. Amém? O amor não folga com injustiça, o amor só pensa na verdade, sofre, crê, espera, suporta, e ele tem uma propriedade que essa é maravilhosa, nunca dá errado. Mas nunca, se você agir com amor, pode parecer que tudo está do avesso, ele é vitorioso. Ali na frente você olha e diz, mas olha, não é verdade que estava certo, não é? E às vezes nós nos envolvemos em tantas coisas, e o Senhor nos prova, nos desafia, ele aperta a gente, né? Na hora que nós estamos bem, que nós estamos com recursos financeiros em dia, saúde, ser virtuoso assim é bom, né? É fácil. O complicado é quando nós estamos em crise, mas é quando nós estamos em crise é que nós conhecemos os valores verdadeiros que existem dentro de nós. Se nós temos mesmo fé, perseverança, paciência, porque aí nos tiraram o tapete, né? O tapete do mundo é a condição material, o recurso, as coisas dando tudo certo, ninguém doente, essa é a nossa felicidade. Então, sermos virtuosos, com tudo certinho, tudo bem, vamos ver a hora que o Senhor tirar o tapete, para dizer, aí, como é que fica? É aí que nós precisamos mostrar perseverança, capacidade de suportar, de esperar e de saber que o amor nunca falha. Amém? Podemos investir todas as nossas fichas, usando uma linguagem bem popular, no amor, porque ele nunca falha, nós ganhamos sempre. Para concluirmos, ele aqui a partir do versículo 9, ele passa a falar aqui sobre os mistérios de Deus. É tão profundo o que ele está falando, que nós gostaríamos de saber mais. E ele diz assim, olha, algumas coisas nós falamos por profecia, algumas coisas nós conhecemos. E esse estado é um estado transitório. Vemos por enigma, mas um dia nós veremos de maneira clara todas as coisas. O véu será levantado
Então entenderemos a glória de Deus na sua plenitude. Ele diz: um dia eu fui menino e as coisas da minha vida eram coisas de menino, mas chega a hora em que nós seremos adultos, homens. Então o Senhor revelará para nós todas as coisas que os homens podem e devem saber para a glória de Deus. Amém? Que Ele nos conforte na sua paz e na sua misericórdia. Não querendo profetizar acerca das coisas futuras, mas nos referindo ao tempo presente, que é o que mais nos interessa nesse exato momento, todos concordamos que vivemos dias graves, dias delicados, principalmente os mais velhos, que já viveram em outras décadas, sabem que os dias estão difíceis, e isso requer da igreja uma união. Não que não houvesse união no passado, as igrejas se reuniam, conversavam, mas se achavam suficientes neste passado recente. Mas nós estamos vendo agora, por causa da gravidade do momento, que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos uns dos outros, porque o inimigo de Deus, ele nunca esteve tão presente nas vidas e na igreja como está ocorrendo agora. A sua força tem assolado a igreja, a sua força tem abatido os homens de Deus, de tal forma que se os homens de Deus não derem as mãos, provavelmente não suportarão, porque a nossa força em Cristo, diante do poder e da força do inimigo, no tempo presente, a nossa força não significa nada. Sozinhos estaremos perdidos, com certeza. Se faz necessário a igreja estar unida para se fortalecer e enfrentar estes dias atuais, sem cogitarmos do futuro. É preciso nos reunirmos mais, é preciso conversarmos entre si, porque somente entre nós, irmãos, poderemos nos entender, porque a nossa linguagem é estranha, é língua enrolada diante dos homens deste mundo. Só nós compreendemos uns aos outros por causa de Cristo. Ele pode nos ajudar nesta hora. As igrejas, as comunidades têm que se amar, têm que se comunicar, uns têm que apoiar os outros, e o mesmo deve ocorrer com as igrejas que estão separadas por causa da distância, mas unidas em Cristo. Nós temos que nos reunir com frequência, a hora é urgente e é grave. Agora entra a questão da lição desta manhã, deste dia, que fala do amor. Já não é mais possível o encontro social apoiado na suficiência que existia entre nós no passado, mas por causa do inimigo feroz, que ruge como um leão e tenta nos destruir, nós precisamos agora do amor para estarmos juntos. Porque o amor elimina o nosso ego. Amor é isso, é destruir o nosso eu, é ver os interesses dos outros. E Paulo deixa claro isso. É como se fosse uma preciosidade para nos organizarmos neste tempo, este capítulo 13 de 1 aos Coríntios. É uma receita para que, em meio
a esta busca de estarmos juntos, seja estabelecido o capítulo 13, o amor de Cristo nos nossos corações. Senão, não vamos nos unir por mais que nos encontremos e vivamos juntos. Se não houver amor, não será possível haver união para resistirmos às investidas do inimigo de Deus. É o amor, e aqui fala, e gostaria de destacar, o amor não vê os seus próprios interesses. Nós somos cheios de interesses. Eu quero falar de Deus, quero ser melhor, eu quero explicar melhor, eu quero aparecer mais, porque fazemos a caridade disfarçada. Isso deve estar no nosso coração. Elimina-se o nosso interesse, elimina-se o interesse desta denominação, desta igreja, desta comunidade, tem que ser deixado de lado, porque senão não vamos suportar as investidas do inimigo, e ele destrói individualidades, cristãos, homens de Deus, e destrói também coletividades, como vai destruir a grande coletividade deste mundo. É uma hora séria, não trata-se de um discurso, mas sim de uma conversa séria, que devemos travar entre nós, que este amor tem que estar nos nossos corações. Desinteressados, temos que trabalhar uns pelos outros, nos apoiarmos para estarmos em Cristo, sendo seus atalaias e anunciando a verdade a muitos que precisam. Que Ele nos abençoe. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos por este dia, pela presença dos irmãos que vieram de fora e nos trouxe alegria e novidades ao coração, à igreja. Senhor, permita que eles voltem para as suas cidades, na tua proteção. Cuide de cada pedaço que eles forem transitar por essas estradas, e voltem para suas casas em segurança, Senhor Jesus. Abençoe a família deles, e também, Senhor, a grande família cristã verdadeira, a tua igreja seja abençoada. Aos irmãos que estão distantes e que nos ouvem pela internet, através da Rádio Despertai, sejam abençoados e fortalecidos no teu Espírito, Senhor, porque nesses dias difíceis, somente a segurança em ti, e nós queremos te pedir, ajude-nos e permaneça conosco. Amém.